O pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre o Evangelho segundo Marcos, que apresenta Jesus como servo fiel, na perspectiva romana, ou seja, a mentalidade romana daquela época, mas é claro, é um evangelho que sintetiza os principais eventos da encarnação, da vida, obra, ministério, morte, ressurreição e ascensão aos céus de Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor e Salvador da nossa vida, aquele que derrama sobre nós, como fruto da sua graça, da sua misericórdia, a vida eterna, a vida abundante que Ele tem para cada um de nós. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E nós vamos aprender um lindo trecho da Palavra de Deus em Marcos capítulo 14, de 1 até o 10. De 1 a 10 o episódio onde Maria derrama uma unção de perfume, de unguento aos pés de Jesus. E nós vamos ver ali dois personagens, Maria e Judas. Você vai aprender o que é um e o que é outro, né? Um era um religioso fariseu, um religioso que só tinha cara de piedade, a outra uma verdadeira adoradora, pecadora, que se arrependeu e que reconheceu o valor de Jesus, a primazia de Jesus. Quem era Jesus? E de forma espetacular derrama esse presente, né, essa unção diante do Cristo. Antes havia cruzes, a morte e aí também a ressurreição de Jesus. Presta atenção no que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do primeiro versículo. A Bíblia diz: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Pães asmos eram pães sem fermento, né? Um pão especial que era feito numa festa na época de Páscoa. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam. Quem? Jesus. Como o prenderiam a traição e o matariam, porque tinham raiva de Jesus, tinham inveja daquilo que Jesus estava fazendo, das transformações que Jesus estava causando no coração das pessoas e como ele caía na graça das pessoas. Por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade, através de sinais, prodígios e maravilhas, e através da sua própria vida as pessoas ficavam impactadas com a vida e obra de Jesus de Nazaré. Aí surge o versículo 2, pois diziam, né, os principais sacerdotes, os escribas, os religiosos que o perseguiam na sua época, pois diziam, não durante a festa de Páscoa e a festa dos pães asmos, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, então, Jesus, aqui no caso em Betânia, reclinando a mesa em casa de Simão, o leproso, foi curado pelo próprio Jesus, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Vou repetir, preciosíssimo perfume de nardo puro. Um elemento aromático, né? Um perfume caríssimo naquele tempo. Mas olha o que diz o texto sagrado. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo, ou seja, aquele perfume, sobre a cabeça de Jesus. Olha que coisa linda. Ela quebrou aquele vaso de barro e derramou o perfume de nardo puro na cabeça de Jesus. Aí no versículo 4, indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo, ou seja, de perfume? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Contra ela quem? A mulher que havia derramado o perfume sobre a cabeça de Jesus. Mas Jesus disse: deixai-a, por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Então Jesus puxa a orelha deles, dizendo: quem são vocês para exortá-la? Ela está fazendo algo de bom, algo de maravilhoso para comigo. Ela está ungindo a minha cabeça com esse perfume. Aí no versículo 7 diz: porque os pobres sempre os tendes convosco. Quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Então aqui Jesus também de forma profética já alerta os seus discípulos
que ele iria ficar com eles só mais um pouco de tempo. Depois, é óbvio, morreria, ressuscitaria e ascenderia aos céus pós a ressurreição do próprio Cristo. Ela fez o que pôde, diz Jesus, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Jesus continua, debaixo do espírito profético, declarando as coisas, os acontecimentos que aconteceriam ao longo da sua trajetória, da sua vida. Em verdade vos digo, diz Jesus, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ou seja, esse ato de reconhecimento do valor do Messias, do valor de Jesus, da adoração dessa mulher, de entregar aquilo de mais precioso, talvez o conjunto de todas as suas economias que estavam ali, era muito comum naquela época, guardar esses perfumes, esses bálsamos, num lugar especial, escondido na sua casa, como uma espécie de poupança, de guardar ali recursos que depois, lá para frente, quando necessário, pudesse ser vendido, né? E através desses recursos a pessoa se sustentaria talvez ao final da sua vida. Então nós vemos aqui, claro, um ato de generosidade, um ato de doação, um ato de adoração e de reconhecimento de quem é Jesus, do lugar que Jesus ocupava no coração dessa mulher. E no versículo 10, para terminarmos, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ou seja, a traição começou a ser traçada aqui através de Judas, o traidor. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, né? A gente sabe, 30 moedas de prata. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar a Jesus. Então, uma linda história que revela dois personagens. Uma mulher simples, singela, que pegou todas as suas economias que estavam na época em perfume, derramou sobre a cabeça de Jesus, derramou sobre o corpo de Jesus, ungindo ele, claro que com roupa, nada de sem roupa, nem nada erótico, sensual, nada disso, mas assim, ungiu Jesus antes dele ir para a cruz e antes da ressurreição. Parece que profeticamente, por ser adoradora, por estar conectado com Deus, né, e privilegiando Jesus, adorando Jesus, honrando Jesus, através de tudo de mais precioso que ela tinha, essa mulher se entregou ali aos pés de Jesus, se doou, se entregou, expressou um ato de amor, de doação, de generosidade aos pés de Jesus. E por isso será lembrada por toda a eternidade como uma adoradora, como alguém que honrou o Mestre, como alguém que preparou Jesus antes da crucificação, ungindo com esse bálsamo de nardo puríssimo. Olha que coisa linda, o poder da adoração. Como Jesus ficou encantado com aquela ação bondosa dessa mulher, ao ponto de exortar seus discípulos que estavam ali, provavelmente Judas também, né, ali junto, condenando aquele ato da mulher, como se fosse melhor ela tivesse pegado esse perfume e vendido e dado aos pobres. Só que Jesus está falando, aos pobres vocês vão ter para sempre. Oportunidades de fazer boas ações vocês vão ter sempre, façam isso. Só que mais importante do que boas obras, do que boas ações, do que generosidade com relação às pessoas, Jesus ensina uma prioridade. A prioridade é a adoração ao Messias, ao Messias Hamashia, a Jesus de Nazaré. Na verdade, nós vemos motivações equivocadas, corações errados aqui, a não ser dessa mulher, um coração correto, um coração adorador, um coração que honra Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Você tem honrado Jesus com o seu tempo, com a sua dedicação, com a sua santificação, com os seus recursos, com a sua generosidade. Você tem adorado a Jesus, preparado, né, uma vida de unção aos pés de Jesus. Quanto de bálsamo você tem na sua vida? A Bíblia diz que nós temos que ser o bom perfume de Cristo, ou seja, temos que estar tão cheios do Espírito Santo, que é o perfume de Cristo em nós, ao ponto de exalarmos esse perfume de vida, esse perfume de glória na vida de outras pessoas, assim como essa mulher fez no corpo de Jesus, na cabeça de Jesus e sobre todo
todo, preparando Jesus para a sua morte e ressurreição. Então nós aprendemos uma linda lição aqui. Mais importante do que ajudar as pessoas, do que fazer boas obras, é estar aos pés de Jesus, é reconhecer quem é Jesus, o valor que Jesus tem no nosso coração e sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. João capítulo 4, a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Com autenticidade, de forma legítima, com o coração correto, com a motivação pura, diante de Deus, que sejamos verdadeiros adoradores, assim como essa mulher foi aos pés de Jesus. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós temos artigos, vídeos, áudios, nós temos muito material, cursos online de graça no nosso site casanarrocha.com. Nosso Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. E se você quiser semear, ofertar nesse ministério, exercer generosidade, adoração a Deus, através de dízimos e ofertas, você pode fazer através das informações que vão estar aqui embaixo no link de descrição. As nossas redes sociais, contatos, sites, está tudo aqui disponível para você. Entre lá, entre em contato conosco. Também quero deixar um convite aqui. Hoje, quarta-feira, às 20 horas, nós temos um culto especial diante do Senhor, uma palavra do coração de Deus ao seu coração. E nesse final de semana, hoje às 8 horas, na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro, pertinho do Posto Brasil, Viação Moarama, aqui na frente da Unitron, Igreja Casa na Rocha. No domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós teremos um seminário especial com o preletor de fora, o pastor Irã Góes, estará conosco ministrando acerca do que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus, o que engloba, o que envolve, que diferença esse reino faz na nossa vida, como nós podemos nos engajar no reino de Deus e compreender a dimensão do que o reino de Deus significa na vida dos verdadeiros cristãos. O reino de Deus é o nome do seminário que nós vamos estar ministrando juntamente com o pastor Irã Góes, no domingo, 9 horas da manhã, na Igreja Casa na Rocha, e 19 horas aqui estaremos louvando, adorando, engrandecendo o nosso Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Um abraço a Renata Gazi Barros, a Andressa Vasques, o RT 3000, a Ana Ribeiro, querida, preciosa, a Lari Vargas, o Davi Renan, o Antônio Celso Bortolotto, o Fábio Alvarenga, a Roseli Frazon, a Robles Neide, todos esses nossos amados irmãos estão online aqui conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Compartilhe esse link com outras pessoas, compartilhe através do seu story, através do seu Instagram, Facebook, WhatsApp, para que o máximo de pessoas venham assistir e visualizar esse vídeo e serem abençoados através dessa linda história da mulher que derramou todas as suas economias, o seu perfume, o seu nardo puríssimo diante de Jesus, sobre o corpo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Te desafio a ser um adorador do único Deus vivo e verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, o único Deus capaz de transformar a nossa história, a nossa vida, nos levar a um outro patamar de vida, família, emoções, vida financeira, todos os sentidos. Deus quer atingir todas as áreas da sua vida, transformar, provocar transformações extraordinárias. Quem faz isso é somente Jesus. Jesus é a resposta para a sua vida. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso Deus fiel, todo-poderoso. Um abraço também para Precisa Fanelli, precioso. Te amo demais, cara. Você é precioso demais. Deus os abençoe. Você, sua casa, sua família. Thaís Mara Garcia também seja abençoada pelo Senhor. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, quero apresentar cada um desses que estão comigo, conectados conosco, e aqueles que assistirão depois as nossas ministrações. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de todo mal. Derrame a tua glória, a tua graça, a tua unção e o teu poder. Que possamos ser adoradores, assim como essa mulher. Ó Deus, entregar o mais precioso que temos aos pés de Jesus, a causa do Evangelho,
a causa de Cristo, possamos ter o coração desprendido, o coração adorador, é um coração que prioriza a Deus, que honra o Senhor, que adora Jesus com a sua vida, Pai, com todo o seu coração, mostrando que Jesus tem a primazia, tem o primeiro lugar dentro do nosso coração e merece o melhor do tesouro do nosso coração diante dos seus pés, diante da sua presença. Pai, livra-nos de termos motivações escusas, corações corrompidos, poluídos pelo pecado, pela sujeira desse mundo. Dá-nos um coração íntegro, um coração adorador, assim como esta mulher que nós aprendemos em Marcos capítulo 14, de 1 a 10. Nós te pedimos isso de todo o coração. Faz de nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Ó Deus, abençoa cada dizimista, ofertante, Pai, cada irmão, irmã, sejam visitadores, frequentadores, ouvintes dos diversos cantos do mundo que estão ouvindo essa palavra, sejam agraciados, abençoados em nome de Jesus, e que esse ministério cresça, floresça no Senhor, debaixo da tua graça e misericórdia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus vos abençoe, a graça e a paz. Amém e amém. Beijão, gente. Tchau.